Preservação de um símbolo? Túnel Verde de Veracruz será revitalizado. Diversos shows nacionais vão agitar a 31ª Oktoberfest. Grupos de pesquisa se reúnem na Unisc para seminário. E você vai ver onde estão os livros arrecadados no trote solidário do vestibular da Unisc. O Unisc Notícias começa agora. Nos últimos 10 anos, o número de programas de pós-graduação stricto sensu, mestrado e doutorado em educação oferecidos no Brasil aumentou de 36 para 86. O crescimento, superior a 139% em apenas uma década, é exemplo de desenvolvimento do setor. Aqui na Universidade de Santa Cruz do Sul são oferecidos 8 programas de pós-graduação, entre mestrado e doutorado, e muitas linhas de pesquisas. E para debater essa realidade, durante 3 dias, a Unisc recebeu o 5º seminário de grupos de pesquisa. O nível de desenvolvimento humano de um país depende da qualidade da educação promovida por suas instituições. A procura por cursos de pós-graduação está em crescente evolução. Nos dias de hoje, há várias linhas de pesquisas para mestrado e doutorado. A pós-graduação, seja lato sensu, que são as especializações, MBA e aperfeiçoamento, ou stricto sensu, que é mestrado e doutorado, ela se constitui em torno dos grupos de pesquisa. Então, um programa ou um curso de pós-graduação lato sensu, ele se estabelece a partir de competências em pesquisas reconhecidas. E os grupos de pesquisa têm um papel bem importante nesse aumento da demanda pela pós-graduação. Então, todo mundo sabe que o conhecimento ele é produzido de uma forma bastante rápida e estar atualizado é fundamental. E para isso existem os cursos de pós-graduação. Na verdade, ela é a maturação da pesquisa. A universidade ela tem um compromisso com a pesquisa, com o ensino e com a extensão. Do ponto de vista da pesquisa, a gente poderia dizer, e do ensino também, a gente poderia dizer que o que há de mais, vamos dizer assim, vigoroso em termos de investigação parte do âmbito da graduação e vai se transformar num curso de mestrado e doutorado. A nossa excelência da pesquisa ela estaria estabelecida nos programas de mestrado e doutorado em boa parte. Para se ter uma ideia, os órgãos que regulam a existência das próprias universidades, hoje elas já dizem que uma universidade tem que ter 4 mestrados no mínimo e 2 doutorados, né? De acordo com a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES, o número de cursos de mestrado e doutorado mais que dobrou nos últimos 13 anos. No ano 2000, havia 1.439 programas disponíveis. Em 2013, esse número saltou para 3.486. Só na Universidade de Santa Cruz do Sul são 8 programas de pós-graduação. São 7 mestrados acadêmicos e um dos mestrados é profissional. Desses 8 programas, nós temos 2 que são mestrado e doutorado, inclusive com conceito 5 na CAPES, que é um conceito muito importante, muito bem visto. Esses 8 programas, no seu conjunto, eles conseguem se distribuir consegue se distribuir muito bem nas diversas áreas do conhecimento, né? Pelo menos estão representados em pelo menos uma ou 2 áreas do conhecimento. E para que haja uma troca de experiência entre os pesquisadores, foi realizado na Universidade de Santa Cruz do Sul o 5º seminário dos grupos de pesquisa. Aqui a gente vai poder ver qual a relação que se estabelece entre os grupos de pesquisa, no caso especificamente de uma das falas dessa tarde, com o stricto sensu, que é a área que eu atuo. Então a gente percebe que os grupos de pesquisa são esse lugar, esse locus, ou melhor, são essas pessoas que se organizam a partir deles, colocando ali os seus projetos de pesquisa e as suas pesquisas em alinhamento com as linhas de pesquisa. Algumas dessas linhas de pesquisa já dialogam com os mestrados e doutorados da casa, isso que é o importante, né? Então o que a gente percebe? Quando um grupo de pesquisa já tem uma pesquisa bastante consolidada e muito aprofundada, uma investigação já muito sólida, ela consegue produzir ou emergir, produzir um conhecimento suficiente para poder esse conhecimento daqui a pouco se transformar num programa de pós-graduação, no caso do mestrado e depois do doutorado.
Um evento como este é importante no sentido de nós conhecermos os grupos de pesquisa que estão na instituição, né? Uma vez que a instituição já é uma instituição grande e muitos colegas estão trabalhando com pesquisas bastante inovadoras, com aspectos que podem inclusive servir para outros grupos de pesquisa, uma vez que a ciência ela é bastante interdisciplinar, né? E dentro das grandes áreas do conhecimento, os grupos acabam correlacionando as informações, né? E tecnologias, metodologias que um desenvolve pode servir para o trabalho do outro. Então, conhecer o que os outros estão fazendo pode auxiliar nesse sentido. Dados divulgados pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, revelam que no Brasil existe mais de 35 mil grupos de pesquisas, que envolve mais de 18 mil pesquisadores. Aqui na Unisc, são 41 grupos de pesquisas cadastrados no CNPq. Destes, 12 grupos são das ciências humanas, 11 das ciências aplicadas, 10 das ciências exatas, da terra e da engenharia, e 8 são grupos das ciências biológicas e saúde. Os grupos de pesquisa, eles dão conta de responder aos problemas, às demandas da sociedade. E isso, sem dúvida, vai contribuir para que se tenha mais desenvolvimento em torno da sociedade. A gente pode pensar no in loco, aqui na comunidade próxima, ou mesmo no processo de globalização. A gente resolve problemas locais ou mesmo problemas que dê conta de ser aplicado em outras partes do mundo. Nesse sentido, é extremamente importante que a gente trabalhe, caminhe no sentido de qualificar as nossas ações de pesquisa e estar cada vez mais próximo da sociedade, para saber como que eu posso desenvolver uma tecnologia que vai melhorar o processo de saúde, o processo de recuperação da saúde de um sujeito. Então, a pesquisa ela pode ser definidora do avanço tecnológico. E a gente se compromete, né, enquanto grupos de pesquisa, de estar buscando esse desenvolvimento. Este ano, a Universidade de Santa Cruz do Sul realizou uma ação diferente: substituir os tradicionais trotes por doação de livros. O resultado, 20 mil livros arrecadados. Depois de uma triagem feita aqui na universidade, os exemplares foram encaminhados para a Cooperativa de Catadores e Recicladores do município. Como estão sendo aproveitados os exemplares, você confere agora na reportagem. Apesar de receber uma grande quantidade de livros, a coordenadora da cooperativa explica que apenas alguns puderam ser aproveitados. Porém, a parte dos livros que não foram utilizados acabou sendo reaproveitada de outra maneira. Bom, veio muitos livros didáticos que estavam desatualizados, que nem livros de advocacia, que também já estavam bem desatualizados, que não era importância para botar numa biblioteca, né? Mas, enfim, aconteceu assim, a gente acabou aproveitando tudo, como renda, né? Agora, estão vendo ali que é uns livros que vai ser aproveitado para fazer a nossa biblioteca aqui na coleta seletiva. E vai ser aberto a todos os cooperados, né? No momento é a solução que nós achemos. E incentivar os próprios cooperados à leitura. A proposta inicial era montar a biblioteca na usina de lixo, que fica no bairro Dona Carlota. No entanto, para melhor conservação dos livros, a coordenação da cooperativa resolveu trazer os livros para cá, no pavilhão da coleta seletiva, que fica no centro da cidade. Todos os coordenadores, os responsáveis e todos os cooperados, enfim, decidiram transportar, né, essa biblioteca que está lá. Parte dos livros ainda continua na usina de triagem. A gente está trazendo eles para cá. Por enquanto, a gente ainda não tem um estande, a gente vai trazer a estante que a gente tem lá para montar ela aqui. Porque lá, além de ser um local insalubre, né, quando chove, a gente não tem nenhuma brita, tem muito barro. É complicado para as pessoas se locomoverem até lá, a distância maior. O próprio cuidado com os livros, né, tem mais umidade, tem mais poeira, é mais difícil das pessoas, né, enfim, visitarem. E até para doação de livros, né, é mais difícil do pessoal ir lá doar, aqui o pessoal tem mais acesso, é mais perto, para a gente arrecadar mais livros. Mas principalmente assim, por uma questão mais de manutenção da própria biblioteca, né? Para a gente conseguir ter esses livros mais bem distribuídos e um maior cuidado com eles, né? No momento, a cooperativa espera pela entrega de 2 prateleiras para poder organizar melhor a biblioteca. A gente está à espera dessas prateleiras, uma para melhorar também, né? Ali a nossa biblioteca, ficar mais bonitinha, mais ajeitadinha. E quem puder aproveitar, tá vendo ali,
de que forma, qual é o tipo de livro que vai poder tirar, né? A presença de uma estante de livros no pavilhão é importante para a cooperativa, pois seu objetivo sempre foi montar uma biblioteca para ser utilizada pelos cooperados e pela comunidade em geral. Hoje, a cooperativa, que conta com 28 cooperados, é responsável pela coleta seletiva da cidade. No mais tardar, a gente pode abrir ao público, né? A gente não pode dizer data, nem quando, né? Mas é uma ideia que nós da CONCAT temos. A seguir, você vai ver um projeto que está levando livros a moradores de comunidades carentes. Já voltamos.